Paz do Senhor, igreja. Amém! Antes de ler a palavra, eu tenho uma pergunta para você. Como temos semeado a palavra de Deus? E que tipo de solo nós temos sido? Com isso, coloque-se em pé no seu lugar e abra a palavra de Deus em Mateus 13, versículo 1 a 8. Amém? Mateus 13, versículo 1 diz assim: A palavra do semeador. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas o sol saiu e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e nos quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60, outro 30. Até aí. Pode se assentar. Pode se assentar. Com essa palavra, o Senhor não estava somente falando de tipos diferentes de solo, ou o que acontece se uma semente vai para um solo ruim ou outro para um solo bom, mas ele queria falar sobre nós, a igreja dele. E com isso ele deu exemplo de 4 tipos de solo. O primeiro solo era aquele solo em que a semente caiu, mas ela não caiu em um solo fértil, muito pelo contrário, ela caiu pelo caminho, onde era um solo que não estava preparado, um solo em que não tinha como semear algo ali. E como as sementes estavam expostas, as aves vieram e comeram aquelas sementes. E Jesus, através dessa palavra, ele faz uma comparação conosco. Aqueles que, com o coração duro, como feito pedra, aqueles que não escutam a palavra de Deus, ou que até mesmo escutam, mas não têm fé o suficiente para crer naquilo que eles estão ouvindo. Igual aquele ditado que fala, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Assim como diz em Tiago 1, 22 ao 23. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E como é que um cristão, ele apenas escuta a palavra, mas ele não pratica, ele não dá fruto? Como é ser um cristão desta forma? E no segundo solo, as sementes caíram, mas em solo pedregoso, onde não tinha muita terra. Mas mesmo assim, a semente, ela deu o seu broto, ela nasceu. Mas apareceu o sol, e como essa planta, ela não tinha raiz grande o suficiente, ela secou. E Jesus fala nessa palavra que essa semente é como aquela pessoa que, quando ela vem na casa do Senhor, ela vem buscar o Senhor com alegria, ela vem buscar o Senhor constante, quando está nas bênçãos, quando está na vitória. Mas então, quando chega a aprovação, ela desiste. Quando chega as coisas ruins da vida, que às vezes acontece, quando chega algo que atrapalha o nosso caminho, algo que faz a gente cair, ela enfraquece, porque ela não tem raiz fincada no Senhor. Pelo contrário, a raiz dela ela não tem raiz suficiente para se agarrar no Senhor e falar: Senhor,
mesmo nessa dificuldade, independente das circunstâncias, Senhor, eu estarei contigo. Essa pessoa, ela não faz isso. Na dificuldade, a primeira coisa que ela faz é reclamar. A primeira coisa que ela faz é falar: ai, Senhor, eu estive com você o tempo inteiro, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu mereço isso, Senhor? Mas a gente não pode ser ingrato. Mesmo na dificuldade, nós temos que agradecer, porque é na dificuldade que Deus nos faz fortes. Assim como diz em Mateus 7, 24 ao 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. E quem que é essa rocha? Essa rocha é o Senhor. É Ele quem nos sustenta. A gente não pode somente andar pelo mundo falando: ah, Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado porque o Senhor é sempre comigo. Mas quando acontece algo ruim, a primeira coisa que a gente faz é colocar a culpa em Deus. Deus, Ele não tem culpa de nada, mas Ele nos fortalece pelas circunstâncias que acontecem na vida. Ele nos fortalece. Aleluia, obrigado. O terceiro solo, o Senhor Jesus fala que as sementes, elas cresceram sobre o espinho. Elas cresceram, mas elas se sentiram sufocadas por causa deles. E na palavra o Senhor fala que o se sentir sufocado é quando nós recebemos a palavra, só que na nossa vida tem mais de um Senhor. E esse mais de um Senhor seria as coisas boas que o mundo dá, o dinheiro, coisas que a gente troca, que a gente não tem uma relação somente com Deus, mas a gente favorece a outras coisas, seja trabalho, seja dinheiro, seja coisas boas que o mundo dá, querendo ou não, tem coisas boas sim, mas que a gente não só se contenta com aquilo, mas a gente quer mais e mais e mais. E aquilo cada vez mais vai sufocando a palavra e a semente que o Senhor coloca no nosso coração. A pessoa, ela pode receber a palavra do Senhor, mas há algo maior no qual ela se preocupa. As coisas do mundo são maiores do que o amor de Deus. Ela não quer abandonar o mundo, mas viver com as coisas boas dele. Porque as coisas do mundo, como eu disse, elas são boas, mas elas dão uma alegria, mas não uma alegria eterna, uma alegria que a gente pode se contentar para sempre, mas essas coisas acabam, porque o mundo, as coisas que ele oferece acabam, não é para sempre. Seja festas acabam para sempre, muitas vezes dinheiro não é para sempre, bênçãos que esse mundo dá não é para sempre, mas tem uma coisa que é para sempre, que é o Senhor Jesus. Ele deu a vida, não porque a gente somente buscasse as coisas desse mundo, não porque a gente fosse somente bem sucedido com as coisas desse mundo, mas que a gente buscasse a Ele, porque a gente tem uma coisa melhor que Deus oferece, que é a vida eterna. Tem uma frase que eu acho não, fala assim, que é: de que adianta eu estar cheia das coisas do mundo, mas eu perder a minha alma? Do que adianta eu estar cheia das coisas boas do mundo se Jesus voltar e eu não vou ter Ele na minha vida? Assim como diz em 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há nele, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o quarto solo, que é aquele que eu e você devemos sempre estar sendo. Um solo fértil, um solo que qualquer semente que entrar, ele vira uma grande árvore, uma árvore grande que dê muitos frutos.
isso aconteça, a gente sempre tem que estar buscando a palavra do Senhor, a gente sempre tem que estar constante na presença do Senhor. Não somente aqui na igreja, porque aqui é um lugar onde todos nós estamos para buscar a palavra do Senhor. Sim, com certeza. Mas não é só isso que faz a gente ganhar a vida eterna. Não é somente abrir a Bíblia aqui que vai fazer a gente ser salvo. A gente falar, eu faço parte de uma igreja, eu vou todo dia naquela igreja. Não é isso que vai fazer de nós salvos, mas a gente querer buscar a palavra, a gente querer saber a verdade de Jesus, saber quem é a palavra viva que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ver mais alguma coisa. E diante desses 4 solos, eu pergunto para você que está aqui hoje assistindo, você que está aí na live, qual desses solos nós temos sido? Qual vida nós temos dado, né? O que tem sido prioridade para nós? Será que é Deus a primeira coisa que está na nossa lista da nossa vida? Será que é as tribulações? A gente está mais preocupado com o que vai acontecer amanhã, se eu vou ter dinheiro amanhã, se aquele bem eu vou conseguir comprar, se tal coisa vai acontecer amanhã? Ou será que a gente está mais preocupado com as coisas desse mundo? Para que igreja? Eu tenho tempo ainda de buscar o Senhor. Por que eu não preciso ir agora? Eu sou jovem. Ou muitas vezes, eu tenho tempo. Mas esse tempo está passando. E a gente está vendo que muitas coisas estão acontecendo nessa terra. Seja guerra, seja desastres naturais, e tudo isso demonstra que Jesus está voltando. E a gente está preparado para quando Ele voltar? A gente está preparado se Jesus voltar agora? Você está preparado? Você tem sido o solo fértil que Jesus falou? Jesus, Ele deu prioridade para você, Ele deu a vida por nós. E que nós temos feito? O que te impede de viver uma vida com Cristo hoje? As coisas desse mundo não se comparam com a glória de Deus. E o que é que os nossos olhos têm estado fixos nessa terra? O que é que a nossa cabeça tem mais estado pensando? Se a gente pensa mais em Deus, a gente pensa mais na nossa família, a gente pensa mais no nosso trabalho, no nosso serviço, ou no que as pessoas vão pensar de nós por sermos filhos de Deus, cristãos. Então eu falo para você essa noite, irmãos, não estejam dispersos, porque tem muita coisa nesse mundo que faz a gente assim, se desviar. Seja dificuldade, seja a perda de alguém, seja algo que alguém fala sobre nós, algo que acontece que nos distancia da palavra, mas não é isso que Jesus quer. Mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nas coisas que esse mundo oferece, nós sempre temos que estar centrados em Deus e não mais em outra coisa. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite que nós estamos aqui, Senhor, para Te buscar e Te adorar. Pedimos, Senhor Jesus, que nós sejamos um solo fértil, Pai, na Sua casa, na rua, Senhor, em casa, em qualquer outro lugar que nós estivermos. Que nós possamos, Senhor Jesus, sempre frutificar, Senhor Jesus, aquela semente que o Senhor coloca no nosso coração. Dá-nos, Senhor Jesus, entendimento sobre a Sua palavra, Pai, sobre aquilo que o Senhor coloca sobre nós. Senhor, venha nos guiar, Senhor Jesus, em todos os lugares que nós estivermos. Senhor, encha-nos, Senhor, da Sua palavra, Pai. E que nós possamos, Senhor Jesus, não somente receber a Sua palavra, mas como ensiná-la a outros que não a conhecem. Que aqueles que estão aqui presentes na Sua casa, Pai, possam ser cheios, Senhor, desse solo fértil. Que a cada dia, Senhor Jesus, eles possam ser mais íntimos contigo, Pai. E querer ter a Sua vida mais íntima contigo, Senhor. O Senhor possa, Pai, curar aquele que precisa ser curado. O Senhor abençoe, Pai, aquele que precisa de bênçãos, aquele que está passando
igreja? Sobre o que nós acabamos de ouvir aqui agora? Sobre a semeadura, amém? Se tem uma lei que funciona na terra e no céu, é a lei da semeadura. Se tem uma lei que ela não falha, é aquela que diz que aquele que planta, ele colhe. Nós acabamos de ouvir aqui que nós devemos ser essa terra fértil, esse solo fértil em que o Senhor pode plantar sobre nós a sua palavra. Desde lá do Gênesis, desde lá do início, a palavra nos revela que o Senhor, Ele é o dono do tempo, que Ele é o Senhor dos tempos e das estações, e que tudo aquilo que Ele faz tem um propósito, e que tudo aquilo que Ele declara sobre a minha vida e sobre a sua vida tem um propósito. Se Ele é o dono do tempo e nós temos que aprender a semear, eu e você nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos entender que a nossa parte é semear, que a nossa parte é depositar a nossa esperança nele. Mas Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Ele continua sendo o Senhor das estações. Ele continua sendo o dono do tempo. Como dizem os agricultores por aí, aquele que olha para o céu, ele não planta. Aquele que fica olhando como está as nuvens, ele não semeia. Mas aquele que confia no Senhor, ainda que esteja em lágrimas, ele lança a sua semente. E aí, como é dito lá no Salmo, aquele que semeia entre lágrimas, ele voltará sorrindo com a sua colheita farta. Essa canção é para quem ainda não alcançou o seu milagre. Essa canção é para quem ainda está esperando o tempo do Senhor. Para quem talvez ainda está chorando e dizendo para o Senhor: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Por que está demorando tanto? Essa canção é para dizer para você que enquanto você espera, você não precisa ficar duvidando do poder do Senhor, mas você pode trazer à memória tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Você pode trazer à memória tudo aquilo que te dá alegria, tudo aquilo que te devolve a esperança, porque o Senhor, que é o dono de todas as coisas, Ele está aqui nessa noite. E Ele diz para mim e para você: se você semear, se você continuar plantando, a lei da colheita ela vai se manifestar na sua vida. E tudo aquilo que você semear na presença dEle, você vai colher com alegria. Entre na presença do Senhor nessa noite. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele se manifestar no mais profundo do teu coração nessa noite. Tu és o dono do tempo e tudo está em tuas mãos. Não posso apressar, nem tentar dominar. Tu vês muito além do que eu posso ver. Teus planos são planos de paz, e em Ti confiarei. Apressar,
Aquele que semeia ainda não viu o milagre. Aquele que semeia ainda está esperando. Aquele que semeia acredita que na espera o Senhor está trabalhando. Na espera o Senhor está cumprindo tudo aquilo que Ele já liberou um dia. Continue na presença do Senhor e não se afaste da presença dEle. Um dia o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, Ele falou: ficai em Jerusalém. Esperai em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos com poder. Até que do alto a minha promessa ela vai se cumprir na vida de vocês na plenitude. Nós acabamos de cantar que o Senhor Ele é o dono do tempo. E quando o Senhor liberou aquela palavra, havia um tempo determinado debaixo dos céus. Havia a hora, um minuto, um segundo preparado já no relógio do Senhor para acontecer. E aqueles que confiaram, aqueles que esperaram, eles viveram o sobrenatural do Senhor. Aqueles que ouviram a voz do Senhor e esperaram, eles puderam provar da presença do Senhor naquele lugar. Enquanto eles estavam orando uma só oração, quando eles estavam buscando o Senhor com o mesmo coração, com o mesmo propósito, um vento impetuoso soprou sobre eles. E línguas como de fogo desceram sobre a cabeça de cada um deles, dos que estavam ali. E a palavra diz que todos aqueles que estavam lá receberam. Todos aqueles que esperaram, todos aqueles que ouviram a voz do Senhor, todos aqueles que cumpriram tudo aquilo que o Senhor pediu, eles viveram o sobrenatural do Senhor. Esse poder do Senhor, ele não se esgotou. Esse poder do Senhor, ele não acabou. Ainda há uma promessa para que nós possamos viver na presença dEle. E como diz lá em Joel, os nossos filhos, eles vão profetizar no nome do Senhor. Os nossos jovens, eles terão visões. Os anciãos, eles terão sonhos. E nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você na face da terra. Que nessa noite o Senhor possa vir sobre mim e sobre você como um vento impetuoso. Que Ele possa encher todo esse lugar com a glória dEle. Que eu e você possamos ser revestidos do alto com poder. E que esse poder possa fazer de mim e de você testemunhas nessa terra. É para isso que o Espírito Santo ele vem sobre nós. É para isso que o poder do Espírito Santo ele existe. Para que eu e você possamos provar, ver o quanto o Senhor ele é real, o quanto Ele modifica as nossas vidas, mas que nós possamos ser testemunhas até os confins da terra. Uma geração que anuncia a volta do Senhor. Uma geração que está na presença dEle dizendo: vem, Senhor. Pode vir porque nós estamos aqui. Batiza no Senhor. Ficar em Jerusalém
até que do alto sejais revestidos com poder. E qual vai ser a tua decisão nessa noite? Eu vou ficar aqui, não sairei daqui. Eu creio na promessa, eu creio na promessa. Eu vou ficar sacrifício sou. Tu proves o Espírito, eu me abro por isso.
vez o fogo, eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro.
Alô, som. Shalom, amados. Fecha os teus olhos. Deixa o Senhor transbordar sobre a sua vida esta noite. Vamos transbordar de gratidão a Ele. E vamos deixar Ele transbordar a sua glória sobre nós. Então levante as tuas mãos. Feche os teus olhos. Pede para Ele te encher. Ainda mais. Até transbordar. Deixa Ele encher sua vida. Deixa Ele encher o seu coração, sua alma, seu corpo, seu espírito. Deixa Ele encher a tua casa. Deixa Ele encher os teus sonhos, os teus projetos. Quem é você diante dEle? Ele quer encher sua vida. Então vamos falar: enche-me. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me da tua glória. O que você tem para oferecer? Eu sacrifício sou. Ele provê o Espírito. Tu provês o Espírito. Eu me abro por inteiro. Peça. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
Olha para o céu, dá um sorriso para o Pai. Agradeça ao teu Pai. Agradeça o teu Pai, porque Ele te ama. Diga palavras de amor para Ele. Se você pudesse ver o Senhor agora, o que você diria? Você pediria alguma coisa ou você adoraria? Então adore. Adore pela vida. Adore pelo ar que você está respirando. Adore por aquilo que Deus tem determinado e preparado para você. Só adore. Obrigada. Amém. Você pode dar o seu melhor aplauso para o Senhor. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Deus maravilhoso, bonito e poderoso. Não há outro Deus além dele. Não há outro Deus que eu conheça e que eu queira adorar. Amém? Abra já comigo. Não vamos perder tempo. As crianças, os adolescentes podem ir, as professoras. E você abre comigo Êxodo 19, versículo 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Facinho aí de achar. Êxodo 19, 16. Amém? Glória. Vamos falar sobre o mandamento e a cruz. Os mandamentos, na verdade, né? Os mandamentos e a cruz. Essa é a palavra que Deus me deu. Versículo 16, capítulo 19, diz assim a palavra do Pai. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Ficaram ao pé do monte, e o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. Até aqui. Querido Deus, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor está no ambiente, o Senhor está aqui na sua casa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estabelecido para conosco o seu grande amor, o seu grande mover. Continue abrindo as escrituras nesse lugar, Espírito Santo. Nós estamos falando de Ti, da descida do Espírito Santo, e nós queremos aprender contigo, queremos entender o que tudo significa, o que toda a palavra que o Senhor tem preparado para nós tem de melhor, porque sabemos que o Senhor só tem o melhor para nós. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras, e continue abrindo o nosso coração para entendê-la, porque o Senhor fala conosco. Obrigada, Jesus, porque quem faz isso é o Senhor. Então mova-se sobre esse lugar, mova nesse lugar, e mova, Senhor, cada coração aqui, e que os anjos que aqui já estão, que façam exatamente aquilo que Deus ordenou, cumpra a missão que Deus determinou para vocês, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Pode se sentar, meus amados. Fiquem com a Bíblia aí pertinho, que nós vamos ver algumas passagens importantes daquilo que nós vamos aprender hoje. Amém? Amém?
Você que está em Êxodo 19, vamos para o 20. Diz assim: e Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro, olha que interessante, misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não será por inocente, não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, para santificá-lo, que é o sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia é o Shabat, o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que estarás em tuas portas. Pois 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat, sábado, e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas não me permitirás que o Senhor fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja sempre diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão que Deus estava, que era a nuvem escura. Muito bem. Quando nós observamos o primeiro Pentecostes, o primeiro Shavuot, foi exatamente nesse dia em que Deus se manifestou no Sinai, dessa maneira que nós lemos aqui: raios, trovões, trombeta, a voz do Senhor parecia voz de trombeta. Foi algo assim, né? Um show pirotécnico, falando de maneira bem simples, assustador. A terra tremeu, o povo tremeu, o povo ficou apavorado, e Deus falou. Deus trouxe aqui os mandamentos, as tábuas da lei. Só que aqui Deus cita alguns mandamentos, mas existem 613 mandamentos do Senhor. Então nesse dia foi a entrega das tábuas da lei, bem no dia de Pentecostes, no Shavuot em hebraico. Pentecostes quer dizer 50º, que são 50 dias depois da Páscoa. Shavuot significa festa das semanas, ou da colheita, semana das semanas, que se conta 50 dias para acontecer. O povo de Israel saiu do Egito depois da Páscoa, e 50 dias depois eles estão neste lugar que nós lemos aqui, no Monte Sinai, onde Deus desce. E esse é chamado de um casamento de Deus com o seu povo. Esse encontro.
E Deus entrega a sua palavra. Ele entrega os seus mandamentos. No hebraico fala matzvot. Entrega as suas instruções. Os mandamentos de Deus nada mais são do que a constituição do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Aqui no Brasil temos a nossa Constituição, mas no céu também, no reino de Deus, tem a sua Constituição. Isso é uma chamada de lei, ou Torá, que significa instruções, mandamentos do Senhor, ordenanças de Deus, ensinamento de Deus. Então Deus aqui estava ensinando o povo o que o povo tinha que fazer, qual era a constituição do reino dele, o que o povo precisava fazer e não fazer para que fizesse parte do reino, para que tivesse essa aliança, esse casamento, essa unidade com Deus. Então aqui ele estava aqui ele estava falando aquilo que nós lemos agora. Ele estava falando. Agora você imagina Deus falando e você ouvindo Deus falar, e é um grande som de trombeta altíssima. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, muito barulho. O povo ficou com medo, ficou tremendo de medo, mas um monte de lugar também ficou tremendo. Fumaça densa, fumaça escura, parecia fumaça de um forno, raios, trovões, relâmpagos. Você imagina você ter essa visão? Imagina você ouvir a voz de Deus. Eu tive a oportunidade de ouvir a voz de Deus 2 vezes, no mesmo dia, no mesmo momento, assim. Mas não foi assustadora não, assim. Foi uma voz suave. Foi uma voz assim, que encheu meu coração. Eu estava no lugar que eu trabalhava no Clube de São Paulo. Eu dava aula lá de natação. E era época de frio. No frio não tinha aula, porque hoje tem, mas antigamente não tinha piscina coberta. E era um dia bem frio e bem chuvoso. Mas eu estava na minha sala para cumprir o meu horário e fazer algumas outras atividades, mas eu estava ali no período ali. E eu lembro que eu estava sentada, a cadeira estava encostada na parede e tinha uma mesa assim. E eu estava aproveitando aquele tempo, eu estava lendo a Bíblia. E de repente eu ouvi uma voz assim: o que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero. E eu olhei para trás, porque a voz vinha, mas atrás era a parede. Eu levantei, fui na porta, olhei para ver se tinha alguém ali. Não tinha ninguém. Voltei a me sentar, continuei lendo a Bíblia e novamente a voz veio. Desse jeito, desse tom: o que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero. Então não foi uma voz assustadora. Não tremeu o lugar. Não teve raios, trovões, nem relâmpagos. Mas me fez tremer por dentro. Aleluia. Me fez buscar ao Senhor para saber o que Ele queria. O que Ele tinha para mim. Eu levei 1 ano para entender o que Ele tinha depois daquela palavra. Eu levei 1 ano para entender, para receber a revelação daquilo que Ele tinha. E eu fui buscar o que o Senhor quer. E hoje eu estou aqui. Glória a Então o Deus. Senhor tem algo extraordinário para cada um de nós. E aquele povo tremeu. E foi o momento em que Deus entregou a sua palavra. Então nós vamos observar algumas questões aqui. Aqui nós lemos, são os 10 mandamentos só. Não vamos ler os 613. Mas por curiosidade, existem desses 613, são 245 deveres e 365 proibições. Coisas que Deus nos ensina para tomar cuidado e não fazer. Então, coisas que nós devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Mas dentro desses mandamentos eu quero fazer algumas observações. Vou falar sobre os 10 mandamentos só
Só esses 10 que eu acabei de ler, tá bom? Então, dentro desses 10 mandamentos, se divide as 2 tábuas da lei, que não eram tábuas de madeira, mas é chamada tábuas da lei, que também não era de uma pedra comum. Segundo os sábios judeus, essas pedras, as 2 tábuas, eram feitas de safira, esmeralda, verde, né? Verde que é esmeralda? Amém. Esmeralda. Foi assim que Deus escreveu. E aqui ele estava falando sobre elas, falando sobre a palavra dele. Então aqui, a primeira, são 2 tábuas, porque indicam 2 relacionamentos. Primeiro relacionamento, a primeira tábua, que são os 5 primeiros mandamentos, inclusive honrar pai e mãe, está junto com o seu relacionamento individual com Deus. Porque quem não honra pai e mãe não tem como ter relacionamento com Deus. Então aqui ele começa a dizer algo bastante interessante. Eu quero ler esses mandamentos, mas Deuteronômio agora, capítulo 5. Vamos um pouquinho adiante, no 5º livro da Bíblia, você vai encontrar Deuteronômio capítulo 5. A Torá ou Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é Torá. Isso que significa Torá. Deus deu a Moisés. Veja aqui, o nosso relacionamento com Deus está em não adorar outros deuses além dele. Mas existem outros deuses, com letra minúscula tem. Mas o único Deus criador do céu e da terra só tem um, que é o Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus para nos salvar, que enviou o Espírito Santo para nos consolar. Muito bem. Então aqui vai falar, o Senhor é que está falando. E é tão interessante que eu quero ver com você aqui, ó, no versículo 3. O Senhor não fez este pacto com os nossos pais, mas conosco, todos os que hoje estamos vivos. O Senhor conversou conosco, face a face, no meio do fogo. Olha que coisa. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar, Moisés falando o que Deus fez, a palavra do Senhor, porque tiveste medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro deuses diante de mim. Para que eu tenha um relacionamento com Deus, ele tem que ser um Deus único em minha vida. Ele é o Deus único, mas em minha vida eu tenho que escolher que ele seja o Deus único. E depois ele fala sobre imagem de escultura. Eu não posso pegar uma imagem, confeccionar uma imagem e me dobrar diante dela. O Senhor está dizendo. E às vezes, irmãos, a gente pensa que imagem de escultura, que a pessoa dobra, é só um tipo de imagem, uma pessoa que já faleceu e tal. Mas existem tipos de idolatria, que é mais do que uma imagem de escultura, e que alguém pede para aquela imagem e tudo mais. Tem pessoas que idolatram uma família, que idolatram o cargo que tem, que idolatram o dinheiro que tem, que idolatram os bens que tem, que idolatram tudo, até líderes espirituais. Então, Deus está dizendo: não se dobre, não fabrique, não se dobre, não peça nada. Ele está dizendo, isso é um mandamento. Então, para eu ter relacionamento com Deus, ele tem que ser Deus único e um Deus exclusivo. E aqui ele fala bem, eu já li, então não vou ficar lendo tudo que eu já li de novo, mas olha que interessante. E depois ele fala, esse é o segundo: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quantas vezes nós, sem perceber, tomamos o nome do Senhor em vão?
Nós precisamos tomar muito cuidado. O nome de Deus não pode ser um jargão em nossas vidas. Ai, nome de Jesus. Ai, isso aqui pode. Ai, sangue de Jesus tem poder. Ai, isso aqui. Ai, meu pai. Não, eu preciso tomar muito cuidado com o nome de Deus. Eu não posso simplesmente falar como jargão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, isso aqui. Ai, isso aqui. Não, o nome do Senhor é santo. Aleluia. O nome do Senhor é santo. Então eu tenho que ter reverência, temor, para chamá-lo, para usar o seu nome, para invocá-lo. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E também eu não posso usar o nome de Deus, jurar no nome de Deus. Isso também é errado. Isso vai contra o mandamento dele. Ele está dizendo algo bem claro, que ele não toma por inocente aquele que toma o nome dele em vão. Então esse também está falando de um relacionamento entre eu individualmente, você individualmente, com Deus. Coisas que eu preciso fazer, coisas que eu preciso me direcionar diante do Senhor. Mais um mandamento que está relacionado à minha vida com Deus: guardar o sábado. E pastor, você vai falar de guardar sábado? Irmãos, a gente vê uma maneira de guardar sábado hoje muito equivocado. Muito equivocado. O guardar sábado é ter um dia de descanso. Guardar sábado não pode ser de forma religiosa, não pode ser de forma proibitiva. Eu tenho que guardar o sábado com entendimento. Ele diz: trabalhe 6 dias, tenha um dia de descanso. Você precisa ter um dia de descanso. E Deus escolheu o sábado, que é o último dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo. Então o sábado é o último dia. Ele falou: assim como eu fiz, eu criei todas as coisas, e eu fiz, faça exatamente como eu faço. Então o dia de sábado é dia de festa, de você estar junto com a sua família, de você se alegrar com a sua família, de você comer com a sua família, de você estar ali no momento de descanso físico também. Se eu falar para você, eu guardo o sábado, é o meu dia de descanso. Tem que ter um dia de descanso, senão a gente não aguenta. Você sabe por que Deus pediu para guardar o sábado? Vou dizer para você: não é para ser religioso, de jeito nenhum. Ele pediu para você guardar sábado, para você não ser ganancioso com o dinheiro, para você não ter ganância pelo dinheiro. Porque tem gente que trabalha de noite, trabalha e não tem um dia para descansar, porque o seu objetivo é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Então Deus diz: descansa e não seja ganancioso. Entendeu qual é a diferença entre guardar o sábado de maneira religiosa e guardar o sábado do jeito que Deus quer? Ele santificou o sábado. Ele mudou para domingo? Não mudou para o domingo. Ele continua guardando o sábado. Então o sábado ele tem uma referência diferente daquilo que nós vemos por aí. Então a gente tem que ter entendimento e saber qual realmente é a verdade de Deus. Então isso também está relacionado com o seu relacionamento com Deus. É dia de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, é dia de ler as Escrituras, é dia de buscar o Senhor. E é dia de estar com a família, celebrando um dia feliz. Por isso que também é chamado dia de festa. Festa. Então, vamos fazer festa no sábado. Festejar com a nossa família. Festejar como? Almoçando junto, tomando um café da tarde junto, indo na casa do pai e da mãe se seus pais estiverem vivos, se não, vai na casa dos irmãos. Faz um momento agradável com a sua família. Vai passear, vai dar uma volta na rua, vai tomar um sorvete. Tudo isso não religioso, não de maneira religiosa, de maneira que escraviza. Assim não. Assim, isso é o sábado, tá bom? Para você entender por que Deus fala isso. E honrar pai e mãe é o 5º mandamento. Se eu não honro meus pais
pais, como é que eu vou receber algo de Deus? Se eu não honro meus pais, como eu receberei algo da parte de Deus? Não tem como. Então, honrar pai e mãe, o que é honrar pai e mãe? Além de obedecer, é respeitar, sim. Mas você sabe o que significa essa parte de honrar pai e mãe? Você vai se assustar. Que Deus nos dê essa graça. É sustentar seus pais financeiramente. Aleluia. Jesus nos dê essa graça. Amém. Amém. É ver seus pais estão precisando de alguma coisa e ir lá ajudar. Tem gente que os pais, tem gente que os pais aí ficaram felizes. É cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar deles, ver se eles precisam de algo, estar atento na vida deles, se eles estão bem de saúde, se estão precisando de alguma coisa, estar atento, simplesmente obedecer, é muito bom. Mas olha, deixa eu falar uma coisa, talvez você diga assim, isso graças a Deus não acontece comigo nem com meus irmãos. Mas se você talvez diga assim, você não conhece a minha mãe nem meu pai. Pois eu digo para você, mesmo que o seu pai ou sua mãe sejam difíceis, honre. Porque a tua honra na vida dos teus pais trará bênção para você. E um dia que você tiver filhos, ou se você já tem, eles também honrarão você. E aqui fala, esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que vivas longos dias na face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. E ele está junto com os mandamentos que falam do seu relacionamento com Deus. Aleluia. Porque se Deus é pai, não adianta você falar que honra a Deus e não honrar seus pais. Deus é pai, teu pai é espiritual, mas se você não honra teus pais biológicos, o que adianta? Ou os pais adotivos, né? Tem pessoas que, ou alguém que criou você, é a mesma coisa. Então, este momento é importante. Depois tem a segunda tábua, são 5 relacionamentos aqui, ó. Então, a primeira tábua, o seu relacionamento é vertical. Aleluia. Não, horizontal. Horizontal. Vamos corrigir. Vertical. Vertical? Então tá bom. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. Peguei todo mundo, hein? Muito bom. Todo mundo vai acordar. É aqui, ó. Você e Deus. Mas e o outro? Os outros 5, ó, horizontal. Aí ele fala, não vai matar, não vai roubar, não vai fazer isso. Vamos ler? Ó. Não assassinarás, nem cometerás adultério, nem furtarás, nem dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabe aquele que, não, a pessoa fez. Geralmente a pessoa vai lá no tribunal dar falso testemunho, né? Aí entra calúnia e difamação. Não cobiçarás. Aí ele fala, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, tudo que é do teu próximo. Fala tudo isso. Então são relacionamentos. Então, os mandamentos de Deus falam de relacionamentos. E foi dado bem nesse dia do Pentecostes. A palavra de Deus foi entregue nesse dia. A revelação de Deus foi entregue nesse dia. Em que o Espírito Santo, muitos anos depois, mais de 3.500 anos depois, desceu lá em Jerusalém. Aleluia. Então veja, nós precisamos entender que a palavra de Deus fala de relacionamentos. Como está o seu relacionamento com Deus? E como está o seu relacionamento com o teu próximo? Quem é teu próximo? Perguntaram para Jesus, quem é teu próximo? Quem é meu próximo? O teu próximo é aquele que está mais próximo. Mas posso dizer ainda, o teu próximo é o teu semelhante. Este é o teu próximo. Mesmo que você não conheça, é teu próximo. Como está o nosso relacionamento? Com Deus e com o próximo. Então
para nós uma direção de como precisamos cuidar dos relacionamentos. Então vamos lá. Relacionamento vertical. Relacionamento horizontal. Está prestando atenção? Amém. Relacionamento vertical. Relacionamento horizontal. O que eu estou fazendo aqui? Cruz. Então, quando eu estava estudando essa palavra ontem, no meu período de oração, dessa música que nós estamos tendo às 5 horas da manhã, Deus falou bem assim comigo. Meu filho na cruz. Veio restaurar o relacionamento. Então você imagina Jesus na cruz. E ele me mostrou assim, a cabeça de Jesus, apontando para o céu. Os pés de Jesus, apontando para a terra. A cabeça de Jesus, apontando para o céu, para o eterno, aonde o Senhor habita, assentado no seu trono. Aleluia. Os pés apontando para a terra, aonde habita os seres humanos e a criação. Aleluia. Então ele veio para reconciliar o ser humano com Deus, para sarar a criação. Criação é tudo que você vê, e a humanidade, os seres humanos. Então ele veio para restaurar o relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus. 1 Timóteo, lá para o finalzinho da Bíblia. Antes do livro de Hebreus. Um pouquinho antes aí, Filemão, Tito, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Até o versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Eu vou ler o 5 primeiro, desculpa. Porque há um só mediador, olha aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então veja, Jesus na cruz, a cabeça apontando para os céus, os pés apontando para a terra, a cabeça apontando para o trono do Deus Altíssimo, o Eterno Senhor, os pés apontando para a humanidade e para a criação. Ele é o mediador, ele é a ponte entre os homens de Deus, não há outro mediador. O que é o mediador? O que é o mediador? É aquele que está, vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho brigado com alguém, um de vocês aí. E aí vem uma terceira pessoa para a gente fazer as pazes. Esse é o mediador. E aí a gente vai lá, dá o dedinho, lembra disso quando era criança? Dá o dedinho, faz as pazes. Aí me perdoa, te perdoa, me perdoa, te perdoa, e assim vai. Então essa terceira pessoa é Jesus. Aleluia. Então fala que há um só Deus, então eu não posso me dobrar a outros deuses. Fala que há um só mediador, então eu não posso orar para outra pessoa, porque quem morreu não escuta a minha oração. Eles não têm permissão para se conectar conosco.
para vir, para falar, para se mostrar, né? Olha, minha avó que morreu, meu avô que morreu. Eles não vêm, é proibido isso. A pessoa, quando morre, não pode voltar à terra, não pode se manifestar na terra. Então, eu não posso pedir para quem já morreu, mas eu posso pedir para quem ressuscitou. Aleluia! Que é Jesus. Então aqui diz que Ele é o único. Por que Ele é o único mediador? Porque foi o único que morreu. E mais ainda, foi o único que ressuscitou. E Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado, Ele é nosso intercessor, como eu falei essa semana. Então, Ele é o mediador. Então, essa posição de Jesus está nos falando dos 5 primeiros mandamentos. Aleluia! Aleluia, Deus. Obrigado. E os braços abertos? É o horizontal. Representa os 5 últimos mandamentos desses 10 que nós estamos falando hoje. Ele está de braço aberto a todos. Aleluia! E ensina todos a se amarem. Eu tenho uma frase que eu falo, que esse dia eu falei dela. Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos. Então os braços abertos indicam isso. Esse relacionamento vertical. Ah, mas eu não gosto do fulano. Ah, mas eu vou abertando. Ah, fulana. Jesus não mandou você gostar. Jesus mandou você amar. Ah, não. Ah, já é demais. Mas amor não é sentimento. Amor é mandamento. Ele está mandando você amar. Olha para a pessoa perto de você e fala: você tem que me amar. Não me xinga não. Você tem que me amar. Você tem que me amar. Ah, mas não, é demais. Talvez você possa até falar que ama a pessoa que está aqui na igreja, tudo bonitinho, tudo belezinha, mas vai amar aquele lá que fala mal de você, que joga pedra em você, que te xinga, que passa a perna. Estou falando só coisas light. Tem gente, né? Tem gente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa. Essa pessoa, eu ganhei ela para Jesus. Eu batizei essa pessoa. Essa pessoa comia na minha mesa. E um dia, sem motivo aparente, aos gritos, essa pessoa olhou para mim e disse: se eu pudesse te matar, eu te matava. Aos gritos. Vai amar alguém assim? Alguém que faz um feitiço para você? Alguém que te deseja a morte? Pois é, tem que amar. Pois é, tem que amar e tem que perdoar. Tem que perdoar. Você não sabe a condição daquela pessoa, daquilo ali. É uma alma carente de Deus, não é carente de ódio, não é carente de raiva, porque quem a odeia, quem odeia essas pessoas já tem muito. Você não perca o seu tempo em odiar, não perca o seu tempo em vingança, não perca o seu tempo em fazer o mal, porque isso já tem de monte contra a pessoa que está te fazendo mal, porque a pessoa, ela mesma, está fazendo mal para ela mesma, porque ela não está naquilo que Deus tem. Abra comigo Mateus capítulo 22, versículo 37. Aleluia! Diz assim a palavra do nosso Deus. Olha o que Jesus... Opa, desculpa. Olha o que Jesus falou.
Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quem que Jesus mandou amar? Deus mandou amar minha família, meus lindinhos da minha casa. Deus mandou amar as pessoas lá da igreja, são tudo gente linda, maravilhosa. Deus mandou você amar aquele patrão que suga. Deus mandou amar aquele que te xinga, que te amaldiçoa. Jesus, mas esse negócio não é fácil. Não é fácil. Mas a maior vingança, ouça, a maior vingança de um cristão é ver aquela pessoa que te faz mal se dobrando diante do teu Senhor. Aleluia. Porque daí eu vou falar, tá vendo? Tá vendo como é bom ficar do lado de cá? É maravilhoso. Então Jesus, ele resume os mandamentos em dois. Ele resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você se ama? Quem se ama se cuida. Você cuida da sua vida, do seu corpo, da sua alma, da sua mente. Você cuida? Então, olhe para o outro como você gostaria de ser olhado. Fale para o outro, com o outro, da maneira que você gostaria que falassem com você. Trate o outro da mesma maneira que você quer ser tratado. Seja gentil, seja educado, dentro da tua casa e fora da tua casa, porque fora de casa é fácil ser educado. Fora de casa é fácil ser educado, mas dentro de casa é fácil ser um cavalo. Você não esperava por essa. Ó, trocou a ferradura, hein? Só no coice. A outra gargalhona. Amados, o outro assim, abre a porta. Pois não, por favor, que você está aqui, por gentileza, muito obrigada, você pode, por favor. Em casa, você não está vendo, não? Vou parar por aqui, né? Porque eu acho que eu estou revelando coisas. Fala, Deus! Continua! Muito fácil. É fácil perder as estribeiras dentro de casa. Mas Deus está dizendo que nós temos que tratar todos como a nós mesmos. Você gostaria de levar um pontapé? Já acorda, em vez de falar bom dia, já. Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Abra comigo, 1 João, lá no final, esse está lá perto do Apocalipse. Lá. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Dá um close aqui. Dá uma olhadinha aqui. Amados,
Se Deus assim nos amou, também devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos aos outros, Deus habita em nós. E o seu amor aperfeiçoa em nós. Está ligado nisso, não? Está ligado, não? Está ligado nisso ou não? Agora vamos para o 19. Eu li, desculpa, eu li o 12, né? Mas o 20, vamos lá. Versículo 19. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então eu não posso falar assim, eu te amo, Jesus. Eu te amo, mas eu odeio o outro lado. A palavra de Deus diz que a gente é o quê? Mentiroso. Eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se eu não amar o próximo. Porque aí a cruz fica incompleta em minha vida. Aí o sacrifício de Jesus fica incompleto em minha vida. Eu não posso também ter um bom relacionamento com todo mundo e não ter um bom relacionamento com Deus. A cruz, a obra da cruz fica incompleta em minha vida. E aí não tem como eu estar no reino de Deus. Não tem como eu viver o poder do Pentecostes, do Shavuot, da descida do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo em minha vida, porque daí não há uma cura aqui, e não há uma cura aqui, não há uma libertação aqui, e não há uma libertação aqui, não há uma reconciliação aqui, e não há uma reconciliação aqui. Segundo Coríntios, vamos lá. Capítulo 5, versículo 17. Volta aí, vamos voltar. 2 Coríntios 5, 11, melhor. É 5,17. 5,17. Achei que eu tinha visto errado. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Opa. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. E todas as coisas são de Deus, a qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça. Este é o ministério de Jesus: reconciliar o mundo, os seres humanos, a criação com Deus, mas também reconciliar os seres humanos uns com os outros, as suas imagens, seus próximos. Ele veio para isso, salvar a cada um de nós. Então tudo isso remete ao que Deus fez no Monte Sinai. Ele entregou a palavra. Eles viram Deus face a face. Eles ouviram a voz de Deus. Deus entrega para eles os mandamentos. Aí vem Jesus, e Ele é a própria palavra. Aleluia. Ele entregou para mim e para você os mandamentos de Deus. E os discípulos viram Jesus face a face. O povo de Israel viu Deus face a face no deserto. Mas
Mas os discípulos viram Jesus face a face no deserto, em Jerusalém. Mas nós, que cremos em Jesus, um dia veremos Ele face a face na eternidade. Aleluia. E João 1:1 diz isso, que Ele era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo, mesma coisa. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O próprio Jesus. Então Ele se manifestou assim, fazendo a referência do que aconteceu lá no Monte Sinai. O Monte Sinai, quero falar de 2 lugares. O Monte Sinai significa Deus da lua. Deus desce lá, obrigada. Deus desce lá. Lembra que lá no Egito, na Páscoa, na Páscoa, Deus manifestou as 10 pragas para mostrar que cada praga confrontou um Deus no Egito. Depois Deus abre o mar vermelho, confrontando mais um Deus no Egito. Aí Deus vai lá no Sinai, no lugar chamado Deus da Lua, e desce e se manifesta como o único Deus. Por isso que ele diz: não terá outros deuses além de mim, não fará imagens e esculturas além de mim, porque lá no Egito era cheio de deuses com letra minúscula e cheio de imagens de escultura, e que eles pediam, faziam sacrifícios até humanos. Então ele desce ali para mostrar que só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. E aí Jesus se manifesta onde? No Monte Sião. O Monte Sião é uma das colinas ali de Jerusalém. O Monte Sião tem um significado extraordinário dentro das Escrituras. Ele fala de algo significativo. No hebraico é falado Tsion, que significa, olha que interessante, é um monte que se refere aquilo que é espiritual. É uma colina, na verdade, né? Não é uma montanha, é um monte pequeno. O Monte das Oliveiras também é um monte pequeno. A gente acha que é muita coisa, não é, irmãos. Jerusalém fica ali no Monte Moriá, onde Abraão foi lá sacrificar Isaac. E aí tem a descida e alguns montes pequenos. Tem o Monte das Oliveiras e tem o Monte Sião. E tem outros montes, o Monte Tabor dá para ver, né? Vários montes dá para ver ali, tá bom? O Monte Hermon dá para ver dali, são montes pequenos, tá bom? Então aqui fala algo bastante interessante. Ele refere-se ao crescimento, representa o crescimento espiritual da presença de Deus. Ele representa o coração espiritual de Israel. Ele representa a esperança do futuro messiânico, que é a vida de Jesus, que vai reinar na terra. E a palavra Sião significa o puro coração. Aleluia. E para encerrar, abre aí comigo Isaías capítulo 2, versículo 3. Então, lá no Sinai, Deus mostra que Ele é Deus. E no Monte Sião, mostra a crescente presença de Deus. Isaías 2, versículo 1. Vou ler um em diante, tá bom? Opa, fugiu aqui. Capítulo 2, versículo 1, vamos lá.
A palavra de Isaías, filho de Amós, viu com semente a Judá e Jerusalém. E isto ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor será estabelecida ao cume dos montes, será exaltada acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ela. E muitos povos irão e dirão: vinde, vós, e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e Ele nos ensinará a respeito dos seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Assim como do Sinai, o Senhor manifestou, mostrando que Ele é o único Deus, a palavra dele foi liberada, a face deles, viram Deus face a face, ouviram a voz do Senhor, com aquela manifestação, com aquele poder todo, de Sião também sairá, e já saiu, a palavra do Senhor, porque ela já saiu. Por que já saiu? Porque Jesus já veio, Ele é a palavra, que saiu de Sião, saiu de Jerusalém, ela veio, chegou até aqui no Brasil, onde nós estamos. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Então, nesse tempo, é um tempo de restaurar, de reconciliar com Deus, restaurar o nosso relacionamento com Deus, restaurar a nossa vida com Deus, mas também restaurar a nossa vida com o nosso próximo. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, faça. Se tem alguém que você precisa perdoar, faça. Mas se tem algo que você precisa pedir perdão para Deus, faça. Eu e você precisamos fazer isso diante de Deus, fazer isso diante das pessoas, para então ter um relacionamento puro e viver a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a verdade de Deus, e receber dessa verdade a salvação da nossa alma e tudo aquilo que o poder de Jesus tem para trazer para nós nessa terra. Fecha os teus olhos. Os mandamentos de Deus não estão ultrapassados. Os mandamentos de Deus, ainda hoje, precisam ser obedecidos, observados e praticados. Os mandamentos do Senhor nos aproximam dele. Então essa festa é uma festa que cura a nossa alma. Mas, para eu ter a cura da alma, eu preciso entender que primeiro eu preciso passar pela Páscoa, ou seja, pela cruz. Crer naquilo que Jesus fez por mim na cruz. Porque sem a Páscoa, sem o entendimento do que é a Páscoa, eu não tenho Pentecostes, eu não tenho Shavuot. Então eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e viver com Ele. Me converter a Deus não é a religião. Quem se converte de uma religião para outra não tem uma vida plena com Deus, porque só mudou de igreja, mudou de religião, não tem efeito nenhum na sua vida. Pelo contrário, mais aprisionamento. Estava numa prisão, foi para outra prisão e assim por diante. Conversão é mudança de direção, é entender que Jesus morreu na cruz, entregar a vida para Ele e viver de acordo com a sua palavra. Aleluia. Que hoje nós temos as Escrituras, a Bíblia. Então eu preciso entender que e voltar para Deus é aceitar Jesus como Salvador, Deus como Pai e o Espírito Santo como Consolador, e me voltar para Deus. E aí eu vou estar aqui debaixo do reino de Deus, do comando de Deus. Por
por isso que ele desceu no Sinai. E por isso que ele se manifestou de Sião até hoje. E chegou até nós. A palavra do Senhor. Então Deus quer trazer para nós o entendimento da cruz. O entendimento do que foi a Páscoa, do que foi o Pentecostes, o que nós podemos viver ainda hoje, na Páscoa e no Pentecostes. Domingo, ao pôr do sol, começa a Páscoa, o Pentecostes. Três 3.500 anos depois do Sinai, o Espírito Santo desce em Jerusalém. Ele quer descer na sua vida também. Aleluia! Ele quer manifestar na sua vida também. Em todos nós. Em todos nós. Se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, fique de pé no seu lugar. Se você hoje quer se reconciliar com Deus, fique de pé no seu lugar. Se você hoje precisa se reconciliar com alguém, fique de pé no seu lugar. E aí depois você resolva com a pessoa. Põe a mão no teu coração. É importante falar. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida e ordeno: batem retirados, amarrados, do maior ao menor, para nunca mais voltar. E leva tudo que é teu: doença, enfermidade, mágoas, ressentimentos, dores, tristezas, tudo que é teu, leva embora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, da cabeça à planta dos pés, e ajuste a minha armadura espiritual, da minha família também. Diga: eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, e abro as portas dos céus, em nome de Jesus, e que venha potencializar toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, quero me reconectar contigo, quero ser como o Senhor determinou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Pode se sentar. Nós vamos orar depois no final da oração. Mas eu quero chamar aqui todos os aniversariantes de abril, maio e junho. Venha para frente. Hoje é aniversário da pastora Daniele. Cinquentou. Venham pelas laterais, fazer um favor. Glória a Deus. Olha quanta gente bonita. Só gente bonita, né? Só gente linda. Graças a Deus. Quem vai fazer ainda em maio, junho, vem também. Glória a Deus. Só gente linda. Vem pra cá, vem junto. Vem mais. Vem mais pra cá.
Alguém tira uma foto? Alguém tira uma foto? Onde você vai? Ah, não, vem pra cá. Quem vai tirar? Isso, filho. Dá um sorriso pra aquele moço. Vem junto, queridos. Vem mais pertinho. Vem mais perto. Isso. Pode ficar pertinho que eu não vou morder. Amém. Vamos cantar parabéns? Vamos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado cada um deles. Que o Senhor venha abençoar, proteger, livrar do mal, trazer paz, trazer alegria, trazer vitória, trazer as suas bênçãos. Eu sei que o Senhor tem, Senhor, grandes coisas para mover. Por isso traga, Senhor, paz, alegria, saúde, vitória, as bênçãos sobre seus filhos e filhas. E obrigada. Cadê a dona Amanda? Você pensou que eu ia te esquecer? Faz favor de vir aqui? Faz favor de vir aqui? Mas olha que fujona. Não pode. Faz favor de vir para cá. Vem para cá. E você nem pode ficar? Vem, minha querida. Vem, minha querida. Vem, querida. Vem, querida. Abençoa tua vida, Pai. Abençoa. Aleluia. Amém, queridos? Muito bem. Vocês vão ganhar um mimo que a Raquel preparou. Raquel, Júlio. Isso. Glória a Deus. Também vocês vão receber o mimo da Sandrinha, que preparou. Os amados de abril que já receberam. Aí, vamos lá. Quem pode vir? Pergunta aqui. Eu vou dar primeiro para vocês. Bem, dá primeiro para vocês. Glória a Deus. Amém? Enquanto vocês sabem, vou me despedir de você que está assistindo, porque agora nós vamos festejar, nós vamos glorificar Deus, vamos comer bolo também. Você não veio? Então vamos comer bolo. Deus abençoe, shalom.